Então, let's go. O tema de hoje é o Estado durante a pandemia. Estado durante a pandemia. Se ele é um gigante ou um anão. Se ele é aquela superpotência que manda você usar máscara, ficar em casa, ou se o Estado é... Obrigado, Miguel. Ele é um anão, cujas mãos estão atadas, impotente, guiado por forças oscuras nos bastidores. Essa é a pergunta. Fala, Celso. Fala, Celso. Então é isso. Por que pergunto isso? Porque em março de 2020, abril de 2020, aconteceu uma brusca ruptura do paradigma mundial. Do paradigma, na verdade, até do Brasil. Porque a gente redescobriu o que é um Estado, a gente redescobriu que temos uma polícia, redescobrimos que tem um estado de sítio, de exceção, redescobrimos que tem uma coisa que chama toque de recolher, que nossa geração nunca conheceu. Estado de exceção, a gente redescobriu que o Estado tem um arcabouço, tem um equipamento constitucional legal para nós manter em casa, para mandar na gente. E isso quebra aquela linha, aquela tendência que a gente... Eu nasci em 79, então, desde que abriu os olhos, eu vi o Estado ficando mais diluído, mais simpático, mais doce, mais mole. É direito humano, é ONG, sociedade civil, separação de poderes. A gente se acostumou a ver policial morrer. A gente se acostumou a ver delegacia atacada, ver em Manaus. A gente se acostumou a ver policial apanhando. A gente se acostumou a ver professor da rede pública apanhar de aluno. A gente se toca, dói na alma, mas banalizou. Essa era a tendência. E a partir de março, abril de 2020, com a pandemia do Covid, tudo mudou. Agora o governador de São Paulo tem direito de decidir se eu vou ou não na balada. Ele tem direito de decidir se eu posso sair às 9 da noite. O Macron, presidente da França, ele decidiu basicamente que o francês não podia sair a mais de 1 km do lugar de moradia dele. Impressionante. Na França, até faz pouco, você tinha que andar com um papel com o seu... chama autorização de circulação, com seu nome, seu endereço e aonde você vai. E se você não produzir o papel, é 130 euros de multa. Na França, hoje uma amiga ela foi multada 135 euros por não usar máscara. Em um estado que até março de 2020 apanhava feliz, sem fronteiras, qualquer pessoa podia entrar na França. Toda aquela coisa lá que a gente vem vivendo. Então o paradigma foi rompido. Estamos agora frente ao que parece ser um estado total, ao estado de vigilância. Eles querem te vacinar, você não pode falar que não, senão você não vai no shopping, não vai trabalhar, não vai fechar a CLT. Eles recusam para você a cura. Eles decidem para o médico que ele pode receitar, isso nunca foi visto. Então entramos numa total ruptura de paradigma, total ruptura de valores, e tudo foi super rápido. Nessa ruptura tem um monte de contradições, tem um monte de fissuras. Por exemplo, você está com toque de recolher. Você, eu. Agora o ladrão, o estuprador, o homicida saiu do presídio pelo Covid. Lembram de quantas centenas, se não milhares de presidiários que saíram do presídio pelo Covid? Então, para você, para mim, príncipe de precaução. Para os ladrões, estuprador, homicidas confirmados, não tem precaução. Eles saem do presídio em nome do Covid. Você viu? Você fica em casa. Você fica em casa. Fique em casa. Você pode ficar em casa, morra de fome. Você morre de fome e eles estão querendo saber. Fica em casa. Agora o ladrão tem audiência de custódia.
para você o poder ditatorial macho, bravo, e para os outros o Estado que abre as pernas. Desculpem falar o que eu penso. Para você, cidadão do bem, você tem que demonstrar ao Estado, ao governador de São Paulo, ao Macron, ao Biden, ao não sei quem, que seu trabalho é essencial. E se você não conseguir demonstrar que seu trabalho é essencial, você não vai trabalhar. Bom, estou me referindo ao período que acabou de terminar agora, em início de maio, não foi? Agora, eu posso trocar de sexo como eu quiser. E na França, até que posso pedir troca de sexo paga pelo governo, subsidiada pelo SUS. Você viu a contradição? O Estado toma o poder de decidir se eu tenho o direito de comer ou não. O Estado decide agora para você se você tem o direito de comer ou não, porque trabalho essencial você come, trabalho não essencial você morre de fome. Mas ele te deixa trocar de sexo, que é uma coisa totalmente fundamental, sabe? Ele te deixa trocar de sexo. O Estado tem uma contradição que é absurda. Você tem uma plena liberdade sobre o fútil. Falei que é fundamental. Não é fundamental trocar de sexo. Trocar de sexo é um luxo. Ou é uma doença, ou uma alteração, digamos, ou é uma ilusão doentia, assim. Isso o Estado falou, ok, você pode fazer. Eu garanto o seu direito de trocar de sexo. Nos Estados Unidos tem uma polêmica porque eles estão injetando nas crianças substâncias para ajudar a trocar de sexo. Chama retardadores de puberdade. Mas você não pode trabalhar, porque o Estado acha que você não é essencial. Então essa situação deixa louco, ele fica louco. E esse Estado é tão seguro de si, que ele não tem mais vergonha na cara. Não tem mais vergonha na cara. Por exemplo, hospitais de campanha foram fechados em São Paulo. Eu não via ninguém aqui no governo de São Paulo reclamar. Não vi ninguém aqui reclamar, falar, meu Deus, fechamos o Estado, fechamos o hospital de campanha, meu Deus, que vergonha, peçam desculpas. Não, fechou, ponto final. O Macron na França não criou tantos leitos de UTI, a não ser, falou que travou aqui, não sei se travou, eu não sei se travou ou não. Opa, aqui saiu. Vamos ver se travou. Vou passar aqui em português. Opa, respondi em árabe. Meu Deus. Meu Deus. Respondi em árabe para vocês. Vocês vão chamar a Polícia Federal. Vamos lá, vamos ver se voltou. Acho que voltou. Então, o Estado agora está com uma sem-vergonhice absurda. O Estado pode, por exemplo, decidir de distanciamento social, mas o ônibus está lotado. Ele decide de você não ir ao parque. O parque perigoso, o Parque Ibirapuera aqui, ele fecha às 18 horas. Porém, você pode ir no bar, pode ir, não sei, na igreja, pode ir... Sabe, o Estado, ele assume a contradição e joga na sua cara. Falam que a cloroquina está tóxica, não tem prova, mas está lá, jogando na sua cara. E assim vai. Você tem um governador de São Paulo que fala que mortes não compram. Quando os comerciantes de São Paulo brigaram com ele, ele falou: os mortes não compram. Ok, mas a fome também mata. Você tem esse estado que está totalmente, que parece ser seguro de si e gozando do maior luxo. Qual o maior luxo? Um dos maiores luxos é você ficar além da contradição e ligar o famoso foda-se. Fala, meu, estou contraditório, o metrô está lotado, o ônibus está lotado, mas eu falo que você não pode trabalhar além das 19 horas. Eu falo que você não pode ir na academia. Você pode pegar metrô, pegar Covid, mas não pode ir na academia. Ou não pode ir na escola. Entendeu? É isso aí. Eu vou, sei lá, abrir repartição pública, mas parque não posso.
ou decido que o Covid se manifesta no Parque Ibirapuera depois das 18 horas. Beleza. Esse é um privilégio do Estado e contradição ele está nem aí. Esse é um luxo. Pessoal, vocês estão comigo aqui ou não? Não sei se está travado. Parece que travou. Parece que travou, não sei. Se alguém puder me dar uma joinha, eu agradeço muito. Ah, aqui tá normal. Miguel tá normal. Beleza. Beleza, obrigado, Miguel. Talvez seja um fenômeno lá pro problema de conexão. Ok, então esse estado aí que tá acima do bem e do mal, tá acima da dúvida, por exemplo, saiu os e-mails do Dr. Fauci, Estados Unidos, e ninguém aqui no Brasil, nem na França, se dignificou e falou, ó, Fauci errou, ou Fauci acertou, ou a gente seguiu ele e fomos enganados. Não, tô nem aí, usa máscara. E o cara falou que a máscara não serve para nada. E assim vai. Origem do vírus. Eles falaram que a origem natural, sei lá qual animal lá da China. Hoje em dia o Fauci fala outra coisa. Ninguém no Estado se dignifica em ter a vergonha na cara e falar, ó, desculpa, erramos, poderíamos ter errado, chamamos vocês de terraplanistas, erramos. Não tem esse autocrítica. Isso é o luxo, esse que é o poder. O poder é poder falar a mesma coisa desafiando a realidade, desafiando a dúvida. Isso que é o luxo. Isso que é o luxo. O luxo é falar que quando está de noite, fala, é de dia. É meia-noite, você fala, não, é dia. Você fala, não, é dia. Quando está frio, você tem que falar que calor. Esse que é o luxo. Esse que é o luxo. A narrativa pode, como falar o Celso, a narrativa muda. Eles não têm, não se atrelam à realidade, nem a narrativa deles. Isso é um enorme luxo. Tenta você chegar no seu empregador, você trabalha em CLT, você chega no seu chefe e fala, ó, chefe, no meu currículo falei que eu fiz USP. Na verdade não fiz USP, eu não tive diploma, mas naquela época eu quis a vaga, falei que fiz USP. Ele vai te mandar embora. O Estado está acima disso, ele está nem aí, ele é irresponsável. E a irresponsabilidade é um luxo. Porém, quando você olha de perto pro Estado, obrigado, voltou ao normal. Quando você olha de perto pro Estado, você vê que tem dois estados. Tem um Estado super poderoso, imune às críticas, e tem um Estado que está acuralado, que está sediado. Você tem um Estado que pode fazer qualquer coisa, viajar para Miami durante o lockdown, ir para o hotel em Copacabana durante o lockdown e te encerrar em casa. Tem um Estado que pode fechar o UTI, ninguém briga com ele. Você tem um Estado que fala que máscara não serve e depois fala que serve. Tem um Estado que fala que cloroquina é boa, depois fala que ela é ruim. E ninguém processa ele, ninguém critica ele. E você tem na frente o Estado que está submetido à CPI do Covid, submetido ao STF, que tirou o poder dele, que está assediado pela mídia, que está criticado o tempo todo, que está injuriado. Vocês me entenderam? No Brasil isso é claríssimo. Você tem os governadores, barra a imprensa, barra alguns prefeitos, e você tem o governo Bolsonaro. Você tem duas cabeças do Estado. O esculachado, que é o Bolsonaro, a União, ele não pode errar uma vírgula que cai em cima dele todo mundo. E você tem os eleitos, o VIP. Imagina uma balada, você tem o Estado VIP que está lá no camarote, ele está tranquilo, ninguém cobra dele de nada. O governo de São Paulo fechou o hospital de campanha no Pacaembu em setembro, ninguém fez protesto, ninguém encheu o saco. Agora o Bolsonaro não respondeu, talvez, o e-mail da Pfizer, como se Pfizer fosse Deus, Jesus, como se Pfizer fosse um poder nesse país, como se Pfizer fosse STF. Meu Deus, cai em cima dele e tem CPI. Então tem dois pesos, duas medidas. Só que para nós, população, é um só Estado.
Na Constituição de 88 não tem dois pesos, duas medidas, tem um Estado. Só que a gente vê que tem um apartheid lá dentro, tem uma discriminação entre a elite e a ralé. Infelizmente a ralé também foi eleita. A gente elegeu o governo federal, só que ninguém nos falou que ele ia ser ralé, que ele ia ser classe econômica, que ele ia ser controlador pelas fake news, pelas agências de checagem e assim vai. Isso vale também para os Estados Unidos. Você vê a diferença brutal de tratamento entre o Trump e o Biden. Impressionante, cara. Impressionante. Você viu na era do Trump, você tinha dois governos. Tinha um governo que tinha poder total de falar qualquer coisa, boa ou ruim, o governador de Nova York, o governador bonitão da Califórnia, aquele que fez lockdown interno. Aqueles lá podiam atropelar uma criança com carro e fugir, ninguém ia falar nada. Estou exagerando, obviamente, para mostrar o caso. Agora o Trump, meu Deus, o Trump falou que o vírus vem do laboratório, fake news. O Trump falou que vamos ter vacina, meu Deus, fake news. Eu vi um e-mail, uma entrevista do Macron que xingava o Trump, criticava o Trump, falou que quem antecipar uma vacina, quem pensar que vai ter uma vacina em novembro de 2020, é louco. E teve a vacina em novembro de 2020. Então você tem, a nível mundial, você vê uma rachadura. Tem dois estados. O bacana, o patrocínio VIP, e o estado ralé, humano, mané, que todo mundo esculacha. Aí a tentação é muito forte de concluir e falar, ok, entendi, existe um estado profundo, existe um estado de fachada, um estado assim, desqualificado. A tentação é muito forte de dizer que no mundo tem um estado profundo no Brasil, nos Estados Unidos, na França. A tentação muito grande de dizer que o estado profundo apareceu como um bloco de gelo que sai da Terra, do Ártico, apareceu aqui no governo de São Paulo e que ele está em guerra com o governo do Bolsonaro. Em guerra com o governo do Trump, na era do Trump. Você pode falar isso. É uma tentação, talvez seja certo, mas você não tem as provas. Aí você vê você tem até uma tentação de falar que teve um golpe de Estado, do Estado profundo a nível mundial. Porque a nível mundial, você vê um avanço dessas formas autoritárias dos Estados, autoritárias e contraditórias. Ou seja, eles fecham você e soltam o ladrão. Eles fecham você, mas abrem algumas coisas. Eles fecham o parque, mas deixam o metrô aberto, lotado. Eles falam que o vírus se contamina pelo toque, mas reduzem o número de ônibus na cidade, número de metrôs, para aumentar a promiscuidade, aumentar a densidade. Então você viu isso, um fenômeno mundial. Eles calaram os direitos humanos, calaram as ONGs. Aí eu tenho essa tentação de falar, aconteceu em março de 2020, começou a acontecer em março de 2020 um grande golpe de Estado dos Estados profundos. Do Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, a Espanha. Facções dentro do Estado aproveitaram a crise mundial para impor o poder delas. Há outros poderes. Você vê no Brasil que o golpe de Estado foi lindo. Quando eu falo que golpe de Estado é uma hipótese. Ele foi lindo, ele foi completo. Eles conseguiram tirar o poder do Bolsonaro, decisão do STF de abril de 2020. Tudo que é relativo à pandemia ele não pode fazer nada. Conseguiram soltar o Lula. Se isso não é um golpe de Estado, não sei o que é. E inocentar o Lula. Enorme. Além de conseguir banalizar coisas que eram inacreditáveis.
Nunca o regime militar do AI-5, ele nunca pensou em fechar shopping, nunca pensou em fechar praia, ele nunca pensou em regulamentar a distância entre pessoas, ele nunca pensou em fechar mercado. Acho que Araraquara fechou o mercado. Nunca os militares, até os mais radicais como o Geisel, tiveram essa fantasia louca. E no mundo inteiro foi banalizada essa prática. Então, se você vai nessa linha, talvez, de uma conspiração, de um plano mestre mundial, a gente pode falar que tem um Estado profundo que aproveitou a pandemia. Porém, quando você olha, quando você para de ver a pandemia e olha os outros temas, porque o vírus não é o único problema que temos. Não é? Temos fome, temos problema de saúde, temos educação, temos esgoto, temos uma economia. Lembra dos irresponsáveis que falavam que a economia a gente vai ver depois, pois o depois chegou. Temos finanças, temos criptomoeda, temos Amazônia, temos meio ambiente e temos segurança. Aí você vê, vou pegar a segurança, você vê que o governo de São Paulo, esse governo que anda em cima da água, é Moisés, governo de São Paulo. Macron anda em cima da água. Ele pode fechar. Sabe o que o Macron fez? O governo dele, regulamentou o número de pessoas que podem se reunir numa casa. Ele falou não mais de 6. No Natal, o governo Macron teve a audácia de falar que você tem que comer com seus pais, o avós, em mesas separadas. O governo falou isso. O governo da Inglaterra, do Boris Johnson, ele chegou a regulamentar com quem você pode transar. Vê a BBC, procura BBC News, eu vou te passar até o link. A BBC falou, o governo falou que você pode transar com pessoas que moram na sua casa durante o lockdown mais duro. Depois falou, autorizamos você a transar com uma pessoa desconhecida. E a BBC, falando em nome do governo, falou, na pandemia, seu maior parceiro sexual é você mesmo, ou brinquedo sexual. Isso o governo inglês chegou a regulamentar isso, a entrar na sua intimidade, cara. Então, esse tipo de governo, assim, super autoritário, para não falar totalitário, ele é um anão frente ao crime organizado. Com você ele é um macho. Quando se trata do vírus, ele é um macho. Agora, no Jacarezinho, o governo é um anão. O governo lá foi no Jacarezinho, pediu licença à MPF, que talvez pediu para o STF, não sei. Não pude usar helicóptero, está proibido durante a pandemia. Proibido usar helicóptero. Apanhou, morreu policial. Saiu de lá apanhando a mídia, não sei o que, porque você matou ladrão, porque você matou bandido com passagem. Quase se desculpou. Todo mundo caiu em cima dele, direito humano, a Organização Social Americana e tal. Você vê aqui em São Paulo, Heliópolis, ninguém falou. Bom, o Datena falou, mas em Heliópolis aconteceu uma coisa que é absurda, totalmente absurda. Você teve um policial da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária de São Paulo, então da Polícia Estadual, mas do ramo rodoviário, que é carioca. A pessoa morava no Rio, tinha família no Rio, mas trabalhava em São Paulo. Eu não sabia que isso era possível, mas enfim. O soldado Patrocínio chamou, ele morreu. Chamava. Esse soldado desceu no metrô Sacomã, aqui em São Paulo, foi para Heliópolis, aparentemente para participar do baile funk. Estamos em pandemia, ok? Fica em casa. E Bolsonaro genocida, tá? Heliópolis não é Rondônia, não é Acre, não é Roraima. Heliópolis é o coração de São Paulo, capital. Então, é bem sabido que tinha um baile funk aquele dia, um sábado. O policial foi no baile funk. Não vou criticar o rapaz se ele morreu, indulgência com nossos mortos. Entrou lá, aparentemente foi reconhecido pelo crime como policial. Então, Heliópolis
cogestionada, coadministrada com o governo e com o crime, porque o crime tem o poder máximo de matar, poder de vida ou morte. O que é o poder? Não é somente a economia, é o poder de matar, o poder máximo. O crime tem esse poder em Heliópolis. O governo nosso não tem poder de matar, não temos pena de morte. O crime tem. Então pegaram um policial, sequestraram ele numa casa noturna. Tem casa noturna aberta em Heliópolis. Mas você fica em casa. Você fica em casa. Há de você sair. Você é genocida, terraplanista. Tá? Há de você. Foi pego na casa noturna, ele foi sequestrado, foi torturado e depois foi executado, jogado num terreno baldio em Heliópolis. Tá? Heliópolis, novamente, Heliópolis não é o Rio Negro, não é Amazonas, é São Paulo, capital, tá? Coração. Aí me vem a família, começa a busca, a polícia vai atrás do caso e ninguém fala com a PM, ninguém. Algumas denúncias anônimas, enfim. Bom, eu não sou aqui repórter policial, só para falar a coisa. O que a polícia de São Paulo fez? Olha aonde chegamos. Ela teve que colocar um efetivo absurdo de forças policiais, BAEP, tática, a rota, um monte de viaturas. Isso custa dinheiro para mim e para você. ICMS vai nisso. Esses salários, essa gasolina, esses equipos de radiocomunicação, essas munições, essas viaturas, toda essa estrutura, essas horas extras, esse voucher de comida, esse uniforme, você que paga, eu que pago. Colocaram um efetivo policial absurdo na favela para obrigar o crime organizado a entregar o matador. Olha aonde chegamos. O nosso Estado é tão fraco, tão impotente, que ele não tem como investigar, ele não tem como obrigar o crime, ele não tem como ir buscar o criminoso, ele não sabe onde ele está. A população não quer falar com o Estado. Então o Estado que não tem mais contato com a população, ele não é poderoso. Se a população não fala mais com o Estado, você é um enfeite, você é uma decoração, você é uma mera decoração. Custa caro. É como eu compro aqui em casa, posso comprar um vaso de cristal. É uma decoração. Serve para nada, fora a decoração. Custa caro, mas é decorativo. Então nosso Estado tão fraco que ele no desespero falou, cara, já que vocês não querem falar comigo, eu vou ocupar a favela. Ninguém vai conseguir vender droga porque o cliente, as pessoas civis se assustam quando vê blitz policial. O crime vai perder dinheiro, milhares de reais por dia, se não centenas de milhares de reais por dia. E aí esse bicho, esse monstro vai com certeza, eu espero, o Estado vai me entregar os manés que mataram o policial. E isso, São Paulo, capital. Então, eu acabei de falar de Estado profundo. Vocês acham que o Estado profundo aceitaria uma humilhação dessa? Vocês acham que uma superpotência aceitaria uma humilhação dessa? Você acha que o Putin aceitaria isso? Você acha que o Kennedy aceitaria isso? Que um policial americano seja sequestrado, torturado e morto e ninguém fala nada? E a polícia lá está de enfeite, circulando lá, parece fazendo desfile. Eu estou revoltado. Mas tento entrar no pós-raiva, como fala o Guilherme Fiuza. Pós-raiva tem que ficar sarcástico. Olha a situação que temos. Você tem, por um lado, uma superpotência que decide, por exemplo, o Belém está aqui. Se o Belém pode sair na rua, com quem ele pode sair, se ele pode usar máscara ou não, qual horário, e não consegue proteger ela mesma. O Estado não consegue proteger o policial. Você viu a loucura? O Estado que não consegue proteger o policial não consegue te proteger você, porque se até... Imagina se eu tivesse morrido em Heliópolis. Você acha que vão saber que me matou? Se você tem que colocar 50 viaturas para alguém falar, eles vão colocar 50 viaturas para falar para quem me matou? Não. Então o Estado é fraquíssimo. Isso também vale para a França. Para a França.
A França mexe com a máscara, com não sei o que, o número de convidados numa mesa de Natal na sua casa, mas não consegue prender as pessoas que diariamente atacam delegacias. Na França, delegacias são atacadas diariamente. Com aqueles coquetel molotov, essas coisas. Um cara esses dias, ele não parou numa blitz na França, ele feriu 6 policiais. Foi preso, uma semana depois o juiz soltou ele. Esse é um Estado? Isso é poder? Não, isso é fraqueza. Isso é humilhação. Você derruba 6 policiais, quase mata eles, e você sai livre, você é o rei da França, você é Luís XIV. Você não é mais humilhante, você é o poder. Você é o poder, a polícia não é o poder. Posso entrar em vários exemplos, mas quero conversar com vocês. Vou dar mais um exemplo. MC Kevin, que morreu no Rio de Janeiro. Bom, morte horrível, não cabe a mim julgar a vida dele nem a morte dele. Que Deus o tenha na sua misericórdia. Mas quando você vê o caso, você fica abismado. O cantor foi para uma festa, eu fico em casa, ele vai para a festa. Clandestina, mas com centenas de ouvintes. Eu não posso ir para a padaria, o cara pode fazer uma festa. Eu não posso ganhar dinheiro, ele pode ganhar dinheiro. Impressionante. Impressionante. Você tem morreu, não vou comentar. Você tem um velório, aglomeração no velório, ele pode. Eles podem, eu não. Se alguém que conheça morrer de Covid, não posso ir no velório. Está proibido, que está contagioso. Mas só para mim, não para eles. Então, aí você fala, não estamos frente a um superpoder. Estamos frente a malucos. Estamos frente a malucos. Um Estado que age dessa forma é, no melhor dos casos, esquizofrênico. No pior, louco. Aí entra outra linha de pensamento. Alguns falaram que é conspiração. Bom, cabe a gente decidir, a vocês decidir, se o Estado, na verdade, não é um agente. Ele é um agente amando de alguém. Ele é duro comigo, duro com vocês, e brando com funkeiro, traficante de droga. No Brasil, nos Estados Unidos e na França. Você vê a força do Estado com a gente. Com a gente ele é implacável. Ah, você vai usar máscara. Você é genocida. Agora o cara é estuprador, ele sai do presídio. Ah, Natal, festa da mãe, das crianças. Porra. Então, será que esse Estado está amando de alguém? Será que ele está amando de alguém? O que é esse alguém? O sistema? Existe um sistema? Não sei. O sistema tem a inteligência de não se expor. Mas deve existir esse sistema. Porque você vê que o Estado, ele é que nem um pitbull, mas educado, ele foi adestrado. Ele cheira. Quando vem uma pessoa que nem você sem passagem, ele é implacável. Aí ele tá... Eu tive esses dias no Parque Ibirapuera, Guarda Municipal de São Paulo veio falar comigo. Ô camarada, não, ele falou, cidadão, a máscara. E imediatamente eu pensei na Cracolândia. Eu falei, meu, porra, na Cracolândia tem 500, 1.000, 2.000 pessoas sem máscara, sem distanciamento social. Cheio de GCM lá, tá? O efetivo inteiro de São Paulo tá lá, na Cracolândia, tem 600 guardas municipais lá no qual. E ninguém tá montado, eles podem, eu não. Sabe? Aí você vê que o Estado virou um cão de guarda de algum interesse, um sistema. Você vê isso muito no México, por exemplo, onde aconteceu uma coisa, acho que foi durante a pandemia, que é extraordinária. A Polícia Federal do México, ela prendeu o filho do Chapo Guzmán, aquele, ia falar vagabundo, é vagabundo. Bom, enfim, não quero ser muito moralista. Aquele senhor que está preso nos Estados Unidos. Prenderam o filho dele em Culiacán, que é um estado do México. E o crime organizado cercou a delegacia, onde estava o rapaz, o filho do Chapo Guzmán. O presidente do México, presidente eleito,
López Obrador. Ele liberou o cara. Ele pediu para a Polícia Federal liberar o cara. Em nome do quê? Em nome da vida. O cara tá procurado. Procurado. Você tem uma polícia legítima de um país democrático, que é o México, que respeitou mandado, não sei o que, MPF, e ela soltou o cara. Aí você vê que o Estado mexicano virou um office boy do sistema. Office boy do crime organizado. Ele vai prender alguns e soltar os outros. É um Estado fraco. Ele trabalha, ele cuida do esgoto, ele cuida das multas de trânsito, da máscara, mas não vai cuidar de cartel. O que ele é? Office boy. Office boy. Aí você vem para o Brasil, você fala mesmo, o governo estadual, que não consegue proteger um policial dele, imagina aí, mas que macho com uma mulher sem máscara, isso não é um poderoso, isso não é um Estado profundo, isso é um office boy, uma faxineira, com todo respeito para as faxineiras, para os office boys. Eles são muito mais úteis que nosso povo lá de Brasil. Bom, não vou falar, não vou entrar em difamação, mas você vai entender. Então essa é a minha pergunta. Ou eu não tenho resposta definitiva. Ou estamos com o Estado poderoso, que é o Estado profundo, que marginalizou o Estado que não fraco. Ou seja, no Brasil você tem os governadores bacanas, aqueles que a Folha de São Paulo adora, os confinadores, frente ao genocida, destruidor de vidas, blá blá blá. Ou você tem, na verdade, na real, cães de guarda, office boy do sistema. Aí, macho comigo, fraco com os malos. Cabe a você decidir, não tenho resposta definitiva. Só para concluir, se existe um sistema, duvido que ele esteja mundial, porque a gente vê que tem uma briga entre Estados Unidos e China. A gente vê que tem uma mega briga entre Ocidente e Rússia, uma mega briga séria. Eu não sei por que os americanos brigaram com os russos, na boa. O sistema econômico mesmo, é capitalismo. Não existe mais União Soviética. Eu não sei sinceramente porque a Europa Ocidental brigou com a Rússia. Eles são brancos, cristãos, mesmo continente, gostam da mesma música, tem a mesma cultura, basicamente, mesma literatura, história conjunta. Por quê? Sabe? Eu não entendo. Você me fala, por exemplo, China brigou com os Estados Unidos? Posso entender. Você me fala, Nigéria brigou com, sei lá, Gabão por problema étnico? Posso entender. Mas se você me fala Rússia, Europa, Estados Unidos, Rússia, não entendo, cara. Esse nível de briga. Aí você fala, talvez tem dois sistemas antagônicos. A gente vê Biden e Putin, anos atrás tem dois sistemas, ou seja, dois complexos de interesses que estão na briga. E quem falou isso foi Eisenhower, não foi um conspiracionista, não foi o Zé Mané do Facebook que falou isso. Eisenhower, presidente americano, nos anos 50, grande héroe da Segunda Guerra Mundial. Quando ele entregou o poder, acho que para o Kennedy, ele falou, cuidado. Era em 59, 60, ele falou, cuidado. Temos nos Estados Unidos um poder paralelo, chamado Complexo Militar-Industrial. Complexo Militar-Industrial. São os lobbies de fabricantes de armas, com grandes generais, com ramificação na imprensa, na universidade, que querem guerra, mais guerra, mais guerra. O Eisenhower falou isso em 59, quando ainda tínhamos machos no poder. Machos do naipe da Thatcher, porque ela também é uma macho. Machos como Kennedy, como De Gaulle, sabe? Líder, com presença. Não comunicadores que fazem marketing e pensam por hashtag. E cuidam do bronzeado. Eu não vou falar de quem estou pensando. Então imagina agora, se o Eisenhower te fala, cuidados, estamos sob pressão, infiltração do complexo militar industrial. Imagina agora com Big Pharma, Big Tech, essas ONGs
que vive no luxo, não sei de onde vê o dinheiro. Imagina a pressão que recebe o Brasil. Imagina a pressão que recebeu o Trump, bilionário, que roubaram dele as eleições. Trump, imagina a pressão que esse cara foi xingado o dia todo dia da presidência dele. A mulher dele, que é uma gata absurda, foi xingada o tempo todo. Foi xingada, falaram que era feia, que não sei o que. Eu nunca vi uma foto bonita da Melania Trump, nunca. De 2016 a 2020, porque pegavam sempre o rosto com perfil errado, com um bico. É impressionante. Então imagina. Claro que existe um sistema, mas 1, 2, 3, 4, com certeza são vários. Porque a briga é muito grande. São sistemas de valores. São máfias. E graças a Deus existem sistemas concorrentes, senão já estaríamos engolidos pelo sistema dominante. Graças a Deus tem briga com a Rússia, com a China, senão estaríamos já transgênicos. Vocês me entenderam? Já estaríamos com 50 máscaras na cara. Então, para concluir isso, quem nos governa? Essa pergunta, quem nos governa? Porque claramente não é o governo estadual de São Paulo, nem o governo da União. Claramente. Tem um fantasma na sala, tem uma presença na sala que eu não sei quem é, cara. Não é essa CPI, o poder não está nessa CPI do Covid, não está. O Macron não governa a França, ele tem uma pequena porção do governo da França. O Boris Johnson tem uma micro porção do governo da Inglaterra. Então quem nos governa? Eu não sou direito de saber quem nos governa. Sabe, os italianos na era do Mussolini eram esculachados, que era o fascismo, era horrível, mas tinham o luxo de saber quem era o chefe. Hoje em dia a gente, supostamente em democracia, a gente não sabe quem é o chefe. Eu não sei quem é o chefe, eu não sei quem manda no mundo. Esses caras que saem de máscara, fazendo coletiva de imprensa, de máscara, abafado, sufocando, esses caras me governam? Duvido. Eu não, entendeu? Essa é a minha pergunta. Quem nos governa? Essa pergunta é central. Porque como você vai se rebelar contra um fantasma? Se você não sabe quem é seu inimigo, como você vai combater esse inimigo? Como você vai combater esse inimigo? Aí você fica na indignação do Facebook. Ah, Brasil, paraíso do bandido. Ah, no Brasil o juiz solta bandido. A polícia prende, o juiz solta. Ah, no Brasil, a Polícia Civil do Rio de Janeiro matou bandido, mas o STF não deixou. Fala, STF. Não. Porque você não sabe quem mandou o juiz, o promotor, ter aquela política. Ah, foi o Gramsci. Desculpa, cara. O Gramsci não é Jesus, cara. Na boa. Esse lance de metapolítica, de Gramsci, tudo é legal, é importante, mas não explica. Não explica. O sofrimento imposto ao Trump em 4 anos não se explica pelo Gramsci. O ativismo dos juízes, do Ministério Público, da mídia, não se explica por ideologia. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem conteúdo, a maioria das pessoas não tem ideologia. Não tem ideologia. Então por que essas pessoas vão combater o presidente da República, vão soltar ladrão, vão defender bandido, estuprador, vendedor de droga, por ideologia? Negativo. Tem outra coisa. Tem outros motivos. Quais? Quais partes estão atrás? Eu não tenho essa resposta. Eu digo de novo, quem nos governa? Quem nos governa? Bom, espero ter sido relevante hoje. Tema aí complexo para mim, para começar, porque não tenho respostas assim óbvias. O Estado tem que sufocar o tráfico para que eles deem um boi de piranha para assumir o crime. Pode ser. Mas o Estado quer de verdade sufocar o tráfico? Quando você obriga a Polícia Civil do Rio a depositar o plano de intervenção no Jacarezinho alguns dias antes da operação, você quer de verdade sufocar o tráfico? Não.
Quando você fala, não quero operação na favela durante a pandemia, você não quer sufocar o tráfico. Não quer. Eles não querem sufocar o tráfico. Talvez querem conter, querem limitar, mas sufocar não. Querem sufocar você, isso sim, com a máscara. Ou fechando suas lojas. Bom, não sei se tem perguntas hoje. Se quiserem, eu posso chamar algum de vocês, a gente pode conversar mesmo. É só me falar um oi aqui, eu chamo aqui, não tem. Sem problemas, posso chamar. Só não sei como se faz. Acho que tem que clicar na pessoa, ou a pessoa clicar em mim. Vou tentar ver isso. Não, é só tem que vir de vocês, pelo que eu entendo. Vocês têm que clicar para pedir entrar no vídeo. Beleza. Soros, Zuckerberg, exatamente. Exatamente. Você vê que hoje em dia você não pode mais governar seu país sem esses caras. Mas você vê que na África ninguém enche o saco, hein? Ninguém enche o saco da África sobre o Covid. Eu vi que a Nigéria censurou o Twitter por completo. Você vê a Arábia Saudita, ninguém enche o saco da Arábia Saudita. Ninguém fala mulheres, gays. Eu, se fosse do direitos humanos, eu fecharia minha agência, meu escritório em Brasília, eu abriria na Arábia Saudita. Lá morre gay de verdade. Lá eles crucificam gay. Lá morre mulher de verdade, lá apanha. Aqui também, mas vocês me entenderam. Mas o Ocidente é socialista, mas não sabe, A gente na verdade não é socialista. Bom, a gente não é que não é socialista, a gente é hipócrita, porque a gente nunca foi tão desigual. A gente fala o tempo todo de LGBT, de antirracismo, de feminismo e de Covid, mas não falamos mais de salário mínimo, de sindicalismo. Acabou. Qual foi a última greve geral no Brasil? Faz 10 anos. Não falamos mais de moradia. Ninguém fala de moradia, ninguém fala de educação. Então temos um Estado inchado, temos um discurso público supostamente de esquerda, mas ele não é mais socialista. Ele é, sei lá, das minorias. Mas a maioria de miseráveis que a gente vê na rua, ao qual a gente pertence, ela não está na agenda. Ninguém liga para o que você vai jantar hoje. Ninguém liga para o preço da aspirina que você vai comprar amanhã. Ninguém liga para o preço do convênio que você vai pagar. Então a gente não é socialista, a gente é pior. A gente somos hipócritas. O sistema, o governo, é hipócrita. Não sei se tem temas que vocês gostariam de abordar outras vezes. Eu não quero falar aqui o tempo todo, prefiro às vezes mesmo um bate-papo e mais interativo. Aí a gente não sabe também quem engana quem. Às vezes tem a impressão que alguns grandes... opa, eu vou abrir para o Carlos. Ok, abriu. Eu nunca fiz isso, Carlos, então me perdoe se faço errado. Hein? Me perdoe se faço errado. E aí, o que está acontecendo aqui? Vamos ver. Pediu para participar, mas como que faço para te... Ah, tá. Eu acho que até o Antônio Sérgio pediu. Ok, vamos ver agora. Não. Ah, sim. Agora sim. Espera aí. Eu vou tirar meu fone. Espera aí. Aí eu vou te ouvir, porque eu não estou te ouvindo. Opa!
Temos um jovem, você vai baixar nossa faixa etária, isso é bom, isso é bom. Opa, obrigado. Esse é bom. Fala, meu amigo. Boa noite, Carlos. Obrigado por ter aceitado minha solicitação. Sim. Quanto que essa espécie de governo meio de agentes etéreos que nós não sabemos quem são exatamente, que só tem esses fantoches como alguns governadores cujos nomes não é necessário falar, começaram a se instalar. Isso veio mais ou menos de depois da Segunda Guerra Mundial, ou já existia algo semelhante antes na história do Ocidente, ou mesmo de algum outro lugar? Excelente pergunta. Na verdade, sempre teve uma ilusão de independência. A soberania sempre foi não diria uma farsa, mas uma ilusão e um desejo. Sempre teve intervenção externa, sempre. Antigamente as rainhas, os reis, e na maioria dos casos eram estrangeiros, a gente esqueceu isso, mas a Europa, os povos da Europa sempre foram governados por estrangeiros. O rei da Espanha, ele é um estrangeiro, ele é o Juan Carlos. Austríaco. Como ele é? Austríaco. Tá vendo? Austríaco, A rainha dele da Grécia. Os Windsor, minha esposa me aprendeu isso, eles são da Alemanha. Não é? Da Alemanha. Eles são até primos com o Tsar da Rússia que caiu. Vários países foram governados por estrangeiros que respondiam a outras coisas do que o interesse nacional. Porque o Habsburgo, por exemplo, eles querem ficar reis. Os Bourbons da Espanha querem ficar reis daqui a 1000 anos. Da Espanha, você vê o rei da Bélgica, é um Saxe-Gotha. Saxe-Gotha, ele vem da Alemanha, ele não é um belga. Então, para ele, entre aspas, tanto faz a Bélgica acabar amanhã, ele vai ser rei na Áustria, ou na Austrália, ou na Sibéria. Então, teve sempre uma intervenção. A gente que, infelizmente, entrou na ilusão que o presidente da República era sempre era o chefe, era o único chefe, sempre teve intervenções externas. O próprio Napoleão, dizem que era o candidato do Banco da França. Porque a primeira decisão do Napoleão, quando ele virou imperador, era criar o Banco da França, que não existia, la Banque de France. Então, sempre teve o Vaticano sempre teve uma intervenção terrível, boa ou negativa, não cabe a mim julgar, mas forte nos governos. A maçonaria mundial, isso não é um segredo, tá? Então, na verdade, não é nada novo. O que é novo é essa diluição, talvez, do poder. É que antigamente para você pegar o poder num país, você tinha que pegar o presidente, colocar num avião e mandar para longe, ou matar ele. E você, sei lá, pegava a oligarquia e fazia um acordo, assim, com a faca no pescoço, ou matava. Antigamente, você, por exemplo, na África, você era com os americanos ou com os russos, sabe? Tinha essa dicotomia. Hoje em dia, você pode tirar o presidente, você pode tirar quem você quiser, você não sabe se o cara responde para o Soros, você não sabe que responde para tal ONG. Imagina, por exemplo, você viu... Vamos tomar um exemplo, e não quero ser polêmico. Você faz um golpe de Estado no Brasil. De que te adianta fazer o golpe de Estado? De que te adianta? Nada. Porque tem poderes infiltrados dentro das faculdades, das organizações de regulação, das estatais. Você vai ter que fazer, em teoria, teria que fazer uma epuração, que nem fizeram os bolcheviques na Rússia. Você vai ter que matar 100 mil pessoas. Que você não pode confiar no governo que você tem. Vê como, eu não quero personalizar, mas vê como o Bolsonaro não consegue mandar no Ministério da Educação. Não temos política de educação. O Ministério se auto-administra, faz a política que ele quer.
E ele responde a influxos que vêm de longe. Você vê a China, você vê o poder da China no Brasil. A China tirou o ministro daqui do Itamaraty. Impressionante, a China. A gente tirou os portugueses para colocar chinês como colonizador, é louco. Você vê a China que ela falou hoje, ela falou, se Bolsonaro continuar a falar mal comigo, vou atrasar o IFA. Sabe aquele ingrediente do Coronavac? Isso chama ameaça. Isso chama intimidação. Isso chama ameaça. E todo mundo tá assim. Tudo tá legal. Não, porra. O português, que é nosso pai biológico, não ousa falar com a gente assim. E o chinês fala. Porque tem uma grande, porque o chinês não é louco. O chinês, ele sabe que tem agentes no Brasil infiltrados nos grandes poderes. Então, não é nada novo. O que é novo é essa diluição. Você não sabe mais quem manda em quem. Você não sabe mais nada. É a Matrix, na verdade. Isso que, na minha humilde opinião, é a novidade. É a Matrix. Você não sabe mais nada. Antigamente, então, mesmo que houvessem essas intervenções, ainda era possível localizar alguma coisa e rastrear de onde elas vinham e realmente o representante do poder tinha algum poder? Sim, tinha um poder. Você vê, por exemplo, a Ruanda. Em 94 teve aquele grande genocídio. 1 milhão de mortos. Naquele genocídio, os Estados Unidos tirou a França da Ruanda. Cortou os laços da França com a Ruanda, porque acusaram a França de ter participado. O presidente da Ruanda morreu, mataram ele, jogaram, não sei se você conhece a história, mas ele ia pousar com um avião no aeroporto, em 94, da capital dele, e destruíram aquele avião. Um míssil matou ele. A morte daquele cara, o genocídio, cortaram qualquer laço entre a França e a Ruanda. E aquela parte da África, Congo, onde está o ouro, o diamante e tal. E virou uma zona de influência americana. Hoje em dia você não pode mais fazer isso, porque você tem ONG evangélica, você tem ONG da China, você tem ONG muçulmana, você tem um monte de gente que você tem que cooptar, comprar ou assim, expulsar de lá. Então ficou mais difícil. O poder está mais diluído, está mais assim, está mais perfeito, está mais puro. Interessante. Depende do país, claro. Tem país fechado. Por exemplo, você vai a Birmânia. É muito fácil tirar o poder da Birmânia. Você vai matar os militares, a junta militar e acabou. Birmânia, Coreia do Norte, você vai naquele rapaz lá, o Kim, e suponho, você pega ele, a junta militar, acabou a conversa. Agora, outros países não. Outros países não conseguem. Você vê, por exemplo, você vai na Rússia. Você não pode pegar a Rússia porque pode tirar o Putin, mas fica a máfia. O que é a máfia? A máfia não tem sede social, não tem organigrama, não tem CNPJ. Fica o grupo do KGB, que agora virou FSB. São amigos de carreira que têm 50 anos de amizade. Era KGB na União Soviética. Depois eles roubaram não. Eles pegaram o dinheiro do Partido Comunista e investiram no mundo para tirar do Gorbachev, que eles sabiam que ia acabar a União Soviética. Eles pegaram o dinheiro, investiram em várias contas em startups nos anos 90. E agora eles estão vivendo esse dinheiro. Eles não são ladrões, são assim, visionários. Estado profundo. Agora chamar o lobby do FSB. Você pode invadir a Rússia, mas esses caras não... Como você vai pegar eles? Você tem que cooptar. Tem que... Tá complicado. Realmente, é até difícil de imaginar, né? Geralmente nós associamos, né, com alguma pessoa o poder, mas nem essa pessoa nós sabemos quem é mais. Você vê, por exemplo... Sei lá, vamos pegar um exemplo, você vê Você não sabe mais quem é quem. Você vê, por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau. Bom, eu não sou menina, mas ele é bonito. Até eu consigo saber que... Bonito, cara. Successful, jovem, família boa de lá. O pai dele era primeiro-ministro e tal.
O cara com um sorriso, ele parece um doutor dermatologista, sabe? Bonita. Aí o cara impôs um lockdown louco, cara. Louco no Canadá. Lockdown louco no Quebec, por exemplo. Louco, demente. Mas o cara tá com um sorriso. Então, antigamente, o Mussolini era um ditador. Você vê o pescoço do Mussolini e você fala, ó, cuidado, esse cara, ou ele ou eu. Ou ele ou eu. Você fala, mano. Aliás, mataram o Mussolini de maneira bastante horrível, entre aspas. Era merecido, porque Mussolini, cara. O Idi Amin Dada na Uganda, meu, você fala, tem que acertar o tiro, senão o cara vai te picar em pedaços. Acabou. O rei do Marrocos. No discurso já dava pra perceber o caráter do pessoal aí. Pessoal. Hoje em dia você vê o Trudeau, o cara é capaz de te encerrar na sua casa durante dias em nome do Covid. Cara, a polícia do Canadá, ela fez uma coisa que a polícia do Marrocos nunca fez. No Marrocos, que é um país, não é assim. Ela entrou nas igrejas para prender a polícia do Macron prendeu sacerdote na igreja. Você vê o Macron, é o genro ideal. Ele é bonito, ele não é gordo, ele é jovem, tem BA. Esse é o novo poder. Esse é o novo poder que temos. Você vê, por exemplo... você vê você vê a Beyoncé. Minha mulher vai me matar, mas eu tenho um culto secreto para a Beyoncé, dos Destiny's Child, sabe aquela cantora? Além da Kim Kardashian e da Lívia Andrade, já me entreguei. Tá. Bom, fechando essa... Tudo bem, ninguém é perfeito. Eu tô na diversidade. Tem uma loira, uma morena e uma mulata. Então eu tô dentro da diversidade. Vamos lá. A Beyoncé, cara, ela tá com Black Lives Matter. Então imagina, você é um cara normal. Você vê Beyoncé. Você tem empatia. Ela te fala Black Lives Matter. Aí você fala, Black Lives Matter. Tô dentro. E de verdade, Black Lives Matter. Qualquer vida matter. Aí você vê os caras com o que eles estão fazendo em Minneapolis, destruíram a cidade, e você fala, meu... Aí você vê, eles querem, eles chamam defunct the police, diluir a polícia. Cara, é louco. Quer saber o que é tirar a polícia de um país? É a barbárie. A gente aqui em São Paulo, com muita polícia, não conseguimos proteger a polícia. Lembra do soldado patrocínio que mataram esses dias? Então imagina. Aí você vê Beyoncé, você vê a Lady Gaga. Como é que as pessoas tão bonitas, tão simpáticas, que a gente gosta da música delas, apoiam umas ilusões totalitárias? Ou pelo menos muito perturbadoras. Sim. É uma loucura. Mas temos... e temos que inventar como se fala, uma maneira de resistir. Eu não sei qual, eu não tenho mas temos que inventar uma maneira de resistir. Tem um amigo que fala que a ditadura de hoje, ela está em mini saia. E tem razão. Ela é cheirosa, está em mini saia. Ela é benevolente. Sabe, às vezes eu vejo alguns canais de televisão do Brasil, não vou falar quais, aquelas moças bonitas, sabe, perfumadas, cheias de certezas. Eu falo, cara, é o novo fascismo, cara. Porque não é aquela coisa com... Eu acho que o novo poder, que seja autoritário ou não, ele não vai ser com cacetete. Não vai ser com, sabe, taser, porrada. Aquilo lá passa... O cacetete aqui por trás, né, escondidinho. O passaporte sanitário. Imagina, você jovem, qual idade você tem, se você não se vacinar, você não vai trabalhar na Berrini. Não vai na Berrini, não vai na Frelimo. Tenho certeza disso. Certeza. O fato das igrejas não terem fechado no Marrocos tem a ver com o fato do país ser muçulmano, um país islâmico? Talvez esse... A gente fechou tudo, a gente fechou até mesquita. A gente fechou tudo. Fechou? Tudo. A gente fechou tudo. Não, fechamos tudo. Fechamos tudo, fechamos mesquita, fechamos cemitério. Você só pode... Não, você não pode visitar. Morreu,
te levam lá, um grupo seleto, sei lá, 5, 10 pessoas, não sei, não vou falar, mas minha mãe que mora lá não pode ir visitar a tumba do meu pai faz 1 ano e meio. Está fechado. Está fechado. Ou não teve a peregrinação muçulmana ano passado, não teve. É um fato único. E esse ano, não sei se vai ter ou não, com vacina, não sei. Mas no ano passado não teve. Aí você pensa no sistema, porque você fala, puxa vida, Al-Qaeda, Daesh, eles cortam cabeça por um sim ou por um não. Não é? E os caras ficaram tranquilos, trancados em casa, em nome do corona. Pô, se fecha a mesquita e nenhum terrorista sai falando quero rezar na mesquita, aí você pergunta, você fala, de onde vem esse terrorismo? Que terrorismo é esse se o cara se cala? Porque eu, sinceramente, se eu fosse muito religioso, eu sou muçulmano, mas não sou muito religioso. Se eu fosse muito religioso, eu estaria revoltado. Fechar a mesquita, meu, não é o fim do mundo? Não é o corona que é o fim do mundo? Então me deixa rezar. Pois não é? Não é? Me deixa rezar, cara. Vocês falam que não tem cura, não tem tratamento. Me deixa rezar. Não tem UTI. Na época não tinha vacina, lembra? A vacina é em dezembro de 2020. Tá, me deixa rezar, pô. Não pode. E ninguém manifestou na rua, ninguém. Até que eu saiba. E não teve terrorismo, nada. Os caras não se revoltam com isso. Então, você se pergunta algumas coisas. Realmente isso é estranho, né? É estranho. Bom, somos 10 pessoas. Pode continuar perguntando, Carlos? Eu tenho uma pergunta para você, mas... Sim, pode falar. Como você nos conheceu? Digo nós, não eu, mas a turma daqui. Como você achou essa live? Bom, eu conheci pela indicação do Pedro Sete Câmara, que tem um perfil aqui no Instagram. Legal. Literatura e... Sim. Principalmente literatura. Sim, eu sigo ele, eu recebo como se fala, uma newsletter dele às vezes, do Pedro Sete Câmara. Eu recebo uma newsletter dele, ele manda texto literário, cada mês, uma coisa por aí. Legal. Sim, um dia ele recomendou o seu trabalho e realmente fiquei impressionado, é muito bom mesmo, parabéns. Opa, obrigado. Não, cuidado, vou começar a inchar, aí ficou feio. Obrigado. Não, obrigado. Eu não sabia, eu não conheço ele, eu só seguindo ele, não sabia. A gente se reúne aqui, quer dizer, não é permanente, mas é a 4ª reunião que a gente faz, às 20 horas, cada quarta. Semana passada a gente falou do islamismo, tá gravada aqui, tá no canal, tá gravada. E a outra falamos do Oriente Médio, fizemos 2 sobre o Oriente Médio. A gente começou com Israel, sabe aquele conflito lá de Gaza, começou assim. Semana que vem, talvez, a gente vai falar do terrorismo. Você acha que é um bom tema ou não? Sim, com certeza. Tá. Muito pertinente para a situação atual. Porque eu acho. Pode saber abordar esse fator que é um tanto engraçado, né? Que você acabou de citar. Não entendo. Você vê, por exemplo, até a Israel-Palestina. Você vê voando os mísseis no céu. É assustador. Para os judeus, para os árabes. Todo mundo está lá. Mas você fala, qual a novidade? Por que começaram a brigar agora? Não tem muita... A situação estava ruim, faz tempo que está ruim. Por que agora? Porque talvez tenha eleições palestinas. Porque talvez o Netanyahu não conseguia se reeleger. Aliás, ele saiu. Não sei. Você viu uma coisa que meu pai me falou antes de morrer. Al-Qaeda já atacou Israel? Nunca. Daesh já atacou Israel? Nunca. Atacou o mundo inteiro. Matou um monte de gente. Não atacou Israel. Por quê? Não sei. Não sei de nada. Então tem várias coisas que a gente... Infelizmente a gente não pode ficar na inquietação permanente, senão a gente vai ficar louco. Porque temos que pagar boleto, temos que trabalhar, temos que namorar. A gente não pode ficar pensando muito. É verdade. Ainda bem que tem a vida prática, hein? Para poder... Aleluia. Sim.
Ah, sim, mas como a gente, não sei quando você chegou na palestra, quer dizer, no webinar, mas a própria vida prática virou uma batalha política. Agora você, cara, não pode... eu estava lendo esses dias um anúncio de uma vaga de emprego, cara. E tudo em escritura inclusiva. Não é mais candidatos e candidatas. Falei, pô, até para mandar um currículo agora você tem que se colocar no politicamente correto. É impressionante, cara. Você está sempre assim, cutucado o tempo todo. E para se posicionar. Aí, se você acredita nessas coisas, é um mundo perfeito. Beleza. Mas se você está em divergência, cara, é o inferno. Você não pode chamar seu amigo amigo, tem que falar amigui. Amigos. Sabe, essa loucura do linguagem. É terrível. É terrível. Eu acho que eu vou ter que sair agora. Muito vai lá, obrigado. Você, desculpa, tome seu tempo. Volte sempre. Volte sempre e mande perguntas. Estamos aqui no canal, pode mandar direct e vou tentar responder. Sou lento para responder, mas respondo. Respondo sempre. Opa, tudo bem. Falou, Carlos. Tchau. Muito obrigado. A você. Merci. Tchau. Tchau, merci. Merci. Bye, bye. Não sei se tem mais perguntas aqui. Tem a Júlia, que entrou. Olá, Júlia. Tem o Eric, a Lia. O Celso. O vírus foi talvez um plano de domínio bem urdido. Se for um plano de domínio... Não, é um plano genial, Celso. Se o vírus foi fabricado, é obra de mestre, cara. É obra... Eu quero conhecer esse Maquiavel. Quero humildemente servir o café para ele toda manhã, me sentar no pé dele para limpar o sapato dele e aprender com ele, porque o novo Maquiavel tá entre nós. Tá entre nós. Se for um plano assim, foi bem bolado. E não terminou ainda. Tem o Luiz. Olá, Luiz. João Victor. Fala, João Victor. Esses russos são investidores. Yuri Milner, não conheço. Tá vendo? Yuri Milner. Eu não conheço esse rapaz. Quem é o Yuri Milner? O russo que você me falou. Não conheço. Tivemos Eliane Gomes. Anne. Felipe, Luana. Tivemos muita gente hoje. O Sérgio, o Antônio Sérgio. Tá. Ele perguntou uma coisa e eu esqueci. O Sérgio, a sua pergunta não chegou. Não chegou para mim. Bom, que horas são? 9h20. Vamos encerrar aqui, respeitando o seu tempo. Eu gostaria de ficar falando mais, mas temos que respeitar as vidas de vocês, o tempo. Então, muito obrigado. Qualquer pergunta no direct. Inshallah, semana que vem falaremos do terrorismo. Esperando falar coisas relevantes e interessantes. Tchau a todo mundo. Não vou falar um por um, mas os amigos de sempre. E aos novos companheiros que apareceram aqui na tela. Tchau, tchau. Vou desligar.